Irmãos, nós vamos iniciar hoje o estudo do livro Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma. Por favor, abra aí a sua escritura, logo após o livro Atos. Eu tenho comentado com os irmãos que esta carta é uma das mais importantes entre as epístolas, porque é a base da teologia da igreja cristã, da teologia ensinada pelo apóstolo Paulo. Vamos examinar com um pouco mais de atenção os fundamentos, para a gente compreender direitinho porque é que o apóstolo Paulo ensinou uma doutrina chamada justificação pela fé. Bem, vamos à leitura introdutória aqui, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste texto introdutório, nós vemos que Paulo se declarava aí como servo de Jesus Cristo. Esta palavra aqui no original, ela não quer dizer apenas uma pessoa que serve, mas quer dizer alguém que serve como se fosse destituído de vontade. Ou seja, o apóstolo Paulo se considerava um escravo de Jesus, um prisioneiro de Jesus, como se ele não tivesse vontade para deixar de fazer aquilo que Jesus o incumbiu de fazer. Então, nós precisamos, como servos também do Senhor Jesus, refletir acerca do nosso ministério. Como é que nós nos posicionamos perante o Senhor? Se nós podemos escolher deixar de servir o Senhor, ou se nós, como o próprio apóstolo Paulo fazia, estamos dispostos a servir a Cristo sem que a nossa vontade possa decidir do contrário. É claro que nós temos liberdade para escolher os nossos caminhos. Todo homem e mulher é livre para fazer da sua vida aquilo que quiser. Mas nós temos a Escritura que mostra o exemplo daqueles que foram antes de nós e que são para nós os pais da fé. Aqueles que nos mostraram como é que nós temos de viver o nosso ministério com Jesus. Isso é importante, porque tem muitos irmãos que estão na igreja como membros da igreja, nem sempre eles estão dispostos a servir a igreja com toda a sua disposição. Frequentemente, a sua vida, ela atrapalha o ministério. A pessoa tem um compromisso, ela tem uma tarefa para fazer, um lugar para ir, ela deixa de vir cumprir com a sua tarefa. Então, a vontade do mundo e das obrigações e ocupações do mundo
acaba vindo prejudicar o serviço a Cristo. Nós precisamos pensar bem nisso, para saber se nós somos servos, como se fôssemos prisioneiros de Cristo, escravos dele, destituídos de vontade. Tá bem? Vamos seguindo aqui. Ele diz que havia sido separado para o evangelho de Deus. É preciso nós sabermos o que é o evangelho de Deus. Tem pessoas que falam de um evangelho que elas não conhecem, ou dizem ser evangélicos, sem saber bem o que é o evangelho da salvação, que foi trazido por Jesus Cristo. O evangelho, ele não foi trazido por Moisés, nem pelos profetas, e nem por ninguém do passado, da história do Velho Testamento, das Escrituras que existiam antes de Cristo. Quem trouxe o evangelho foi Jesus. Isso tem que ficar muito claro. Nós temos que saber do que se trata, para nós entendermos se a igreja que nós fazemos parte, se ela é uma igreja genuinamente cristã. Nós temos igrejas hoje que faz de tudo, né? Faz festa, observa sábado, batizam nas águas, faz muitas práticas que são relativas ao judaísmo, que não tem muito a ver com a igreja verdadeiramente cristã. Nos nossos dias nós precisamos saber discernir as coisas. São tantas as portas que tem nome de igreja evangélica de todo tipo de nome. Nós não sabemos do que se trata. Vamos entrando achando que ali nós vamos ser bem orientados. Frequentemente nós não recebemos orientação nenhuma. Certo? Então, saber direitinho, nessa introdução aqui, o que significa evangelho de Deus. O verso 2, ele nos fala de uma promessa. Ele diz que Deus prometeu pelos profetas, nas santas escrituras, que nos enviaria este evangelho, ou seja, essa boa nova que foi trazida pelo seu filho, que descendia carnalmente da linhagem de Davi. Então Jesus era da linhagem de Davi, né, da tribo de Judá. Ele não tinha nada a ver com a tribo de Levi, muito menos com o sacerdócio constituído até então. Isso precisa ficar claro. Bem, hoje nos nossos dias nós temos esta situação posta nas igrejas evangélicas, na igreja católica já é conhecida de muito tempo, que é da existência de uma casta sacerdotal. Pessoas ali que, segundo dizem, deveriam interpretar a Escritura, interceder perante Deus pelos pecadores. Tudo bem, tudo muito bonito, mas isso é prática anterior ao Novo Testamento. Na Igreja de Jesus, espera-se que todos, tendo o Espírito Santo, possam discernir entre o bem e o mal, possam interceder uns pelos outros, possam falar diretamente com Deus por meio de Cristo. Bem, isso é a grande diferença. Então, é um sacerdote diferente. Um sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele velho sacerdote lá do passado que abençoou Abraão, que não pertencia ao povo de Deus. Não se tem notícia quem foi seu pai, nem quem foi sua mãe, do que é que ele havia morrido. Então, Jesus foi levantado por Deus como sacerdote. E isso irritava os sacerdotes daquele tempo, né? Os sinédrios, os fariseus, os saduceus, que eram religiosos, eles ficavam profundamente irritados porque Jesus não pertencia à casta sacerdotal. Verso 4 diz que Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Agora, nós sabemos que Jesus venceu a morte pelo poder de Deus, sendo o primeiro entre os irmãos, que iria abrir a porta para que outros que crescem nele pudessem também entrar na vida eterna. Então, o Senhor, ele venceu a morte pelo poder que Deus deu a ele.
crendo no Senhor, nós também temos sobre nós o poder de vencermos a morte. Não se fala aqui da morte física, da morte do corpo, mas se fala aqui da morte espiritual. Nós temos que separar estas duas coisas. Há muitas pessoas que estão vivas, andando aí pelas ruas, mas elas estão mortas para o espírito, para a vida que há em Deus. Por que estão mortas? Porque vivem na bebedice, vivem na vida desonesta, na vida fácil, vivem fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Essas pessoas estão destituídas da condição de vivos no sentido espiritual. Quando morrerem, não entrarão na casa do Senhor. Permanecerão nas regiões da morte ou nas regiões dos infernos. Este espírito de santificação aí, é importante nós entendermos que a palavra santo significa separado, né? Ser separado para Deus. Então, os santos, eles são aqueles que fazem parte do povo escolhido, do povo de Deus. Não é dos judeus, não. Isso está falando genericamente de todo aquele que crê no Senhor e que aceita Cristo como seu Salvador. Esse faz parte do povo de Deus, independente da igreja a que essa pessoa pertence. Sendo separado para Deus, ele está sujeito ao espírito de santificação enquanto ele estiver no mundo. Quer dizer isso? Nós somos regenerados pelo Espírito Santo, da nossa condição de anjos decaídos, né, para a condição de filhos de Deus. Então, como almas que viviam mergulhadas na morte, na escuridão do Espírito, nós aceitamos Jesus e passamos com Ele a esse processo de regeneração que nos é dado pelo Espírito Santo. Isso chama-se santificação. Então, a santificação não termina, não tem como você dizer assim, já fiquei há 10 anos, já estou há 10 anos na igreja, já fiquei por 10 anos na igreja, ou 20 anos, eu acho que já estou na condição de santo. Já fui separado, já está concluída a minha salvação, já estou salvo. Isso não existe na teologia de Paulo. A gente vai ver que quanto nós vivermos, nós estamos melhorando nosso entendimento, a nossa fé a cada dia, sendo trabalhado pelo Espírito, passando por provas, passando por tribulações, como uma necessidade que a nossa alma tem de ser ajustada, de ser trabalhada, de ser limpa pelo Espírito Santo. O verso 5 fala que nós recebemos de Jesus Cristo, nosso Senhor, a graça e o apostolado. Certo? Então, o que quer dizer apostolado? Não adianta eu me declarar apóstolo, por exemplo, e sair por aí falando que eu sou o apóstolo José. É bonito, interessante, pode ser até que atraia algumas pessoas que gostam desse tipo de ícone. Né? Mas o apostolado, na verdade, é o ministério que Deus chama os seus servos para que eles possam desempenhar uma tarefa pelo Evangelho da graça. Não é por nada, não. É por causa do Evangelho. Então, nós recebemos, versículo 5, ele diz, nós recebemos a graça, por meio de Jesus Cristo, a graça e o apostolado. Então, se é de graça, é porque ele não nos cobrou nada, ele não perguntou nada para nós, ele nos deu simplesmente uma tarefa para nós desempenharmos, independente do nosso merecimento. Tá bem? Não existe na igreja esse conceito de merecimento. Então, quando a gente fala assim, eu acho que eu não mereço que Deus me ajude. Você não merece mesmo. Se Ele ajudar, é porque Ele gratuitamente te deu a graça dEle. Bom, o socorro dEle, o amparo dEle. É claro que a gente não merece coisa alguma de Deus. Bem, muito menos esses que fazem ofertas para conseguir o favor de Deus. Tem pessoas que pagam dízimos e fazem grandes ofertas na igreja, ou promessas, né,
que mais? Sacrifícios, jejuns, coisas que possam martirizar o seu corpo, a sua vida terrena, a sua vida corporal, ou o seu bolso, achando que estão conquistando favores perante o Senhor. É perder tempo, eu diria perder dinheiro. O Senhor não quer o teu dinheiro, o Senhor não quer nada de você, porque Ele não precisa de nada que é seu. Tá bem? Eu acho que os homens de Deus, para viver, deveriam trabalhar, porque a maioria dos homens de Deus não tem outra tarefa a fazer a não ser cuidar da igreja. Não precisa cuidar da igreja a semana inteira, não é mesmo? Todos os dias, todas as horas. A igreja se reúne 1, 2, 3 vezes na semana. Não precisa ser no horário que as pessoas têm atividade. Né? Nós temos atividade, temos que trabalhar. A igreja pode se reunir à noite, nos finais de semana. Então, para que não seja pesado aos irmãos, o pastor pode muito bem ter uma profissão, excetuando-se aqueles que desempenham missão, que estão fora, anunciando o evangelho, implantando igrejas em outros países, em regiões inóspitas. Excetuando esses casos, eu acredito que todos os pastores poderiam ter uma profissão. Isso evitaria os abusos, os excessos que nós temos visto nos nossos dias. Tá bem? Então, o Senhor não quer o teu dinheiro, muito menos o teu sacrifício. Ele não se importa nem um pouco com o seu jejum e nem com coisa alguma que você possa fazer para Ele. O que o Senhor deseja é que você acredite no seu Filho amado, que morreu na cruz como oferta, morreu na cruz como dízimo, morreu na cruz como promessa, morreu na cruz como sacrifício, como jejum, como batismo, como sábados, como todas as coisas. A morte dele na cruz tem esse significado. Mas se você não aceita Jesus como teu Salvador, você vai ter que ficar fazendo essas obras até o fim da sua vida. Pior, quando você morrer, não vai ter Cristo do teu lado. Você vai ter que dar conta dos teus pecados perante o Senhor. Porque se você acha que você pode negociar com Deus, você está dispensando Jesus. Percebe a gravidade disso? É muito grave. Né? Você está dispensando Cristo. O apóstolo Paulo diz isso. Se você observar a lei, você tem que cumpri-la completamente. Eu não quero nem saber da lei, eu quero saber da graça de Deus. Porque na graça eu não sou julgado. Na lei eu sou julgado, na graça eu não sou julgado. Então eu quero ir servir e viver com Jesus. Tá bem? Nós temos que entender com clareza o que é evangelho da graça de Deus. Isso é importante nós entendermos o que é esse evangelho. Para a gente não ensinar coisa errada para o povo, hein? Certo? Seguindo. Então recebemos a graça de Deus, o apostolado de Jesus Cristo, né, por meio de Jesus, de maneira que nós possamos obedecer à lei através do quê? Através da obediência? Não, a gente obedece através da fé. A fé é que dá condições de nós obedecermos o Senhor. Sem fé é impossível obedecer. Os irmãos estão entendendo? Porque nos tempos antes de Cristo já havia uma situação estabelecida no sacerdócio levítico, onde o homem tinha coisas para obedecer. Moisés estabeleceu que ele deveria obedecer todas as regras que foi posta por ele. Mas o Senhor deixa muito claro que o homem não conseguia obedecer os mandamentos. E por isso ele fazia os sacrifícios que Moisés determinou, que o sacerdócio levítico determinava. Ele ia lá, sacrificava os bodes, os touros e todas aquelas coisas que antes de Cristo se fazia no templo, para que o homem tivesse um alívio no peso da sua consciência. Como a própria Escritura diz, o sangue de bodes e a cinza dos bichos que são queimados nos sacrifícios não podem purificar a consciência. O homem tinha que voltar a sacrificar novamente. E esse ciclo ele não terminava até a morte da pessoa. Percebe? Ele não conseguia deixar de pecar. Então ele voltava lá e fazia sacrifícios. E assim sucessivamente. E Cristo veio modificar essa situação. Ele se fez o sacrifício por nós, por meio da fé em Cristo Jesus,
não é fé em Deus, presta atenção. Os judeus lá, os fariseus, os escribas, os saduceus, grandes inimigos de Jesus, eles tinham fé em Deus, como o pai Abraão tinha. Nós estamos falando aqui da fé em Cristo, a oferta que foi feita para a nossa salvação. Então, quem crê em Jesus Cristo, por meio dele, nós conseguimos a obediência aos mandamentos estabelecidos. Tá bem? Quem tem a verdadeira fé em Jesus não vive enterrado no pecado. Todos esses crentes que estão na igreja fazendo bobagem lá fora não foram convertidos ainda. Estão só lá na igreja sendo explorados. Não foram convertidos, não ouviram a palavra que liberta. A igreja não prega a palavra libertadora. A igreja vai lá e fala daquilo que as pessoas gostam de ouvir. As pessoas querem ver manifestações de espíritos, que é o que a gente vê. Quer ver os profetas falando em línguas, os profetas adivinhando, mas fogem como o diabo da cruz, da boa e santa palavra de Deus, porque ela acusa a nós dos nossos pecados. Essa acusação, essa boa palavra precisa ser pregada pelos verdadeiros pastores. Os pastores têm o dever de anunciar a palavra que salva, a palavra que admoesta, a palavra que acusa a consciência do homem pecador. O pastor tem esse papel. Se ele não desempenha esse papel, ele é um falso profeta, ele é um falso pastor, ele presta um desserviço à cruz de Cristo e vai pagar muito caro pelo mal que ele está fazendo. Jesus disse, melhor pendurar uma pedra no pescoço e se atirar no mar. Porque as pessoas simples não podem ser enganadas e enroladas, como vem acontecendo frequentemente. Tá bem? Isso tem que ficar claro no nosso coração, para a gente saber o que é a igreja de Cristo. Onde nós vamos, que tipo de coisa se faz ali? A palavra de Deus é anunciada com clareza. Os pastores daquela igreja estão preocupados com a salvação da alma dos seus crentes? Existe uma preocupação com a salvação? Tem igreja que nem fala disso, irmãos. Não fala de ressurreição, não fala de vida depois da morte, não fala de nada. É só louvor, é só promessa, é só conversa. E mais enrola do que salva. Esse versículo 5, como nós falávamos aqui antes da nossa reunião, existem algumas traduções em que é acrescentado aqui uma tarefa que esse povo de Deus que está sendo levantado agora tem a missão de espalhar este evangelho para conquistar o coração das ovelhas perdidas. Elas estão espalhadas em todas as nações, em todos os lugares. Os homens de Deus precisam anunciar essas boas novas. Este evangelho verdadeiro, que trata da eternidade da vida e não que trata da morte. Igreja não é lugar de você arrumar a vida das pessoas para elas viverem felizes aqui na terra. Isso não existe dentro da Escritura Sagrada. Os crentes precisam deixar de ser ignorantes no sentido bíblico e arrumar uma escritura e ler a Escritura pelo menos, porque se eles lerem o Novo Testamento, basta ler o Novo Testamento, não vão ser enrolados. Tem muitos crentes aí que são enrolados porque eles sequer têm uma Bíblia em casa. Fazem como lá na igreja católica, né? O padre é que tem uma Bíblia, o pessoal que vai lá não tem Bíblia nenhuma, só tem para enfeitar criado em casa. Abre lá no Salmo 23, fica lá em cima do criado, mais nada. Não serve para nada aquilo lá. Eles acham que a Bíblia tem o poder de espantar os demônios, só de ficar aberto lá em casa. Não passa disso. Isso é história para as criancinhas. Isso não tem significado nenhum. O crente precisa ser esclarecido na palavra de Deus. Já no passado, antes de Cristo, o Espírito Santo dizia que o povo de Deus estava perdido por falta de conhecimento. Não é verdade? Então, meus irmãos, hoje o que está acontecendo? O povo de Deus está sendo enrolado porque não tem conhecimento. Compra uma Bíblia, vai ler o Novo Testamento para você ver que tem muita coisa que fazem por aí que não está escrito aqui, meu filho. Ó. Não está escrito aqui.
Aprenda. Aprenda a caminhar pelas suas próprias pernas. O povo de Deus está sendo chamado para despertar para uma nova realidade. Não importa de que igreja você pertence. É uma nova realidade mesmo. Não tem nada a ver com a realidade velha. Tá bem? É fácil a gente, olhando o que fazem nas igrejas evangélicas, de uma maneira geral, é difícil você encontrar uma igreja que está centrada dentro do Novo Testamento. Difícil. É raro. Os discursos teológicos, eles misturam tudo. Faz de conta que a Bíblia é uma fonte de instrução para a igreja. Tudo bem, mas tem coisas aqui que não são mais válidas, que você não precisa praticar. Fazem parte de um passado que já terminou, que foi abolido por Cristo. O crente precisa saber disso, precisa acordar. A gente olhando de uma maneira geral, a igreja evangélica hoje é muito parecida com a igreja católica. Qual a diferença que tem? É uma igreja mais animada, onde o pessoal canta. Lá na igreja católica também já canta, tem um movimento carismático lá que o pessoal canta. O Espírito Santo fala em línguas, faz cura, faz isso, faz aquilo. O que essas pessoas entendem da Escritura? Nada. Nada. Elas vão morrer sem saber o que vão encontrar do lado de lá. Elas desconhecem a vida, desconhecem a morte, não sabem quem são os anjos, não sabem como Deus criou todas as coisas, não têm uma ideia de como o universo foi criado, os seres vivos, nada, não tem conhecimento nenhum. O povo está mergulhado na ignorância. Isso faz 2000 anos, mais de 2000 anos que a igreja está nessa situação, com reforma protestante e tudo. Essa é a verdade. É hora do povo acordar. Acorda para uma realidade que vai bater na nossa porta, que é a chegada do fim dos tempos. Quem conhecer a verdade de Deus vai suportar as pressões de um tempo muito difícil. Quem não tiver a verdade de Deus e o Espírito Santo vai ficar assustado. Pode ter título de pastor do que for, guru, papa, bispo, pode ser o que for. Quem não entender os acontecimentos vão ficar assustados, horrorizados, e muitos perderão a sua fé. Tá bem? Então é um chamado que precisa ser lançado a todas as nações, em todas as línguas. O povo de Deus precisa despertar para uma realidade que o Espírito Santo quer revelar. É uma nova revelação, é uma nova ordem de coisas, uma nova ordem de ideias. Não dá para a gente continuar sendo guiados pela ordem velha, pelas velhas coisas que estão postas já há 2000 anos na história da igreja. Não dá. Tá bem? Não dá, não é possível. Ou nós acordamos, ou nós vamos ser arrastados com as multidões. Tá bem? Nada contra nenhuma igreja. Isso é de uma maneira geral, que nós estamos falando aqui, em nome de Jesus, é que as pessoas que estão à frente da igreja, os pastores, bispos, que mais? Missionários, padres, papas, cardeais, sejam quem for, ou acordam para a realidade da verdade de Deus revelada na Escritura, ou estão perdidos. Estarão perdidos. Ele diz que nós, no meio dessa geração, somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Referindo-se aqui agora aos que estavam em Roma, ele chama amados de Deus, chamados santos, e cumprimenta eles com a graça e a paz do Senhor, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, aquele que por nós morreu na cruz. Amém. Os irmãos compreenderam até aí? Estão percebendo o desenvolver da doutrina? Porque a doutrina de Paulo, ela dá independência ao crente. O crente não precisa de sacerdote para ir até Deus. Não estou falando contra a igreja, nem contra os pastores.
Os pastores têm por obrigação libertar o povo das concepções do velho sacerdócio. O pastor verdadeiro, o pastor que é de Deus, ele entrega o crente, que é a sua ovelha, para Cristo. Ele deixa que os dons de Deus se manifestem para o seu povo, para que o seu povo possa prestar um serviço ao Senhor. É libertação. O pastor não pode escravizar o povo, não pode constranger o povo, não pode enrolar o povo, não pode explorar o povo. Isso tem que ficar claro para nós, para a gente saber o que é a verdadeira igreja do Senhor. Amém? Vamos seguir na leitura? Versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. É interessante, irmãos, a gente ressaltar que não foi Paulo que fundou essa igreja em Roma, viu? Os crentes mesmo lá, pela anunciação da palavra, se organizaram como igreja. E Paulo queria ir até eles para anunciar o evangelho. Certo? É importante a gente saber disso aí. Essa igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mas ele tinha o desejo de ir lá e acabou indo depois para Roma e encontrou os irmãos. Foi lá que ele foi martirizado, né? O apóstolo Paulo. Tá bem? Olha, nessa leitura aqui, nesse trecho, o que nos destaca é que nem sempre é possível a gente fazer uma coisa que a gente deseja fazer, mesmo no campo do bem. Tem ocasião que nós queremos fazer uma viagem, visitar um irmão, visitar uma igreja, uma comunidade, uma família, nós temos aquele desejo. Porém, nem sempre essa vontade nossa está de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos deixar Deus governar a nossa vida. Se nós temos um desejo, mas aquilo não acontece, é porque Deus não permitiu. Por algum motivo que a gente não sabe. Deus sabe de tudo, a gente não sabe. A gente percebe que Paulo, ele queria ir para alguns lugares e o Espírito Santo não deixava. Fazia com que ele fosse a outros lugares. Nós não sabemos mesmo aquilo que nós temos de fazer. Quem guia é o Espírito Santo. Ele haverá de guiar o seu povo, onde estiver. Irmãos e irmãs. Outro ponto interessante aqui no versículo 11, Paulo fala de comunicar dons espirituais. O que é isso? Isso aqui tem a ver com o batismo do Espírito. A gente sabe que o batismo do Espírito Santo acontecia naquela época sob o influxo, geralmente, de algum apóstolo. E o próprio Paulo. Eles punham a mão sobre a cabeça da pessoa e orava para ela. E ela, se fosse da vontade de Deus, ela ficava manifesta do Espírito Santo. Alguns profetizavam, alguns falavam acerca das glórias do Senhor, outros falavam até em línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras são línguas que eram conhecidas naquela época e desconhecidas da pessoa que falava. Línguas estrangeiras. Não é essa língua enrolada que se fala por aí, que ninguém entende coisa nenhuma. Tá bom? Falar em língua estrangeira é falar uma língua que o sujeito não está habituado a falar, pelo Espírito Santo. Isso é falar língua estrangeira. A gente não vê isso na igreja evangélica.
gente vê uma confusão sem fim que as pessoas dizem falar em línguas. Bem, então esses dons espirituais, eles precisam de ser implantados na igreja. O que é isso? Algumas pessoas recebem do Espírito Santo dons para profetizar, outros para ter visões, outros têm sonhos, outros têm o dom de curar, outros têm o dom de discernir espíritos para saber se a pessoa está com boa ou com má companhia, diríamos assim. Não é? Discernir espíritos. Tem uma percepção na igreja acerca dos acontecimentos, de coisas que estão por vir. Os dons espirituais são muitos e precisam ser implantados na igreja com ordem, de maneira que não se transforme em motivo de perturbação, como se tem visto. Tá bem? Os dons espirituais precisam ser usados com sabedoria. Não é para fazer espetáculo, para convencer as pessoas. Nós não precisamos convencer ninguém a respeito de Deus. Ou a pessoa aceita a palavra ou ela segue o seu caminho, achando que está tudo bem. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo dizia que o dom de profecia era o mais desejado. Profecia não é adivinhação, viu, irmãos? Adivinhação é outro espírito. Está na igreja evangélica também fazendo graça com o povo. Tem pessoas que acham muito interessante adivinhar coisas e fatos relacionados com a vida dos crentes. Se gosta e se acha divertido, pode ir no terreiro, que lá também fazem isso, e lá fazem bem demais. Se gostam de ver adivinhação, vai no terreiro, não precisa ir na igreja evangélica. Espírito de adivinhação está infiltrado dentro da igreja evangélica, dizendo ser o Espírito Santo. Isso não é verdade. Tá bem? Profecia é outra coisa. O apóstolo Paulo fala que a profecia é feita por meio da pregação da palavra. O indivíduo levanta e diz coisas que está no coração de quem está na plateia, que está ali recebendo, entre o público, recebendo a palavra. Ele diz coisas que aquela pessoa, só ela sabe. Então aquele indivíduo diz, olha, Deus está nessa casa, Ele está falando comigo. Então a profecia é uma coisa diferente daquilo que as pessoas pensam. É um excelente dom espiritual. E o Espírito distribui entre os irmãos os dons. Tem pessoas que não têm dom nenhum. Por que eu não tenho dom? Não sei. Conversa com Deus lá depois. Chegando lá de lá, vai no departamento de reclamação. Se não te deu o dom é porque deve ter um motivo. Geralmente porque a pessoa não saberia usar. E às vezes você não tem um dom hoje, mas pode vir a ter daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos. É o Espírito Santo que usa. Ele que dá o dom conforme ele quer. Tá bem? O que se sabe é que as mãos têm algum tipo de influência sobre a manifestação desses dons. Essa comunicação de dons aqui. Os apóstolos comunicavam dons e batizavam com o Espírito Santo. Isso não é uma coisa comum, não. Não são todas as pessoas que têm o dom de pôr a mão sobre alguém e, se ela tiver um dom, aquilo se manifestar. Tá bem? É o que se entende lendo a Escritura. É o que se entende. Vamos concluir a nossa assembleia de hoje, aqui no versículo 16 e 17, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Olha só, Evangelho de Cristo é o nosso negócio, é a nossa escritura. A gente não tem outra. Lá no Velho Testamento nós temos lá um conjunto de livros que são distribuídos muitas funções a respeito da história do povo de Deus, que foi antes de Cristo. Nós temos lá os livros poéticos, os livros de sabedoria, que são livros
e devem e podem ser utilizados na igreja para a instrução geral dos crentes. Amém, aleluia. E tem a história dos profetas que profetizaram acerca de Israel e acerca do Messias. Podemos ir lá ler uma profecia sobre o reino do Senhor. Mas nós temos lá atrás os livros de Moisés, onde está a lei. Ali está a instrução sacerdotal, ali está as instruções da lei civil, uma série de instruções que foram abolidas por Cristo, e não tem razão nenhuma para nós irmos lá ler aquelas instruções para aplicar na nossa vida. Não serve. Alguns pastores fazem alegorias. O que é alegoria? Ele pega ali uma coisa lá do passado e tenta adaptar isso para a vida presente. Nem sempre funciona bem. Em alguns casos, até aparecem aberrações, coisas sérias, né? A nossa ocupação, nós somos cristãos. Se somos cristãos, nós somos da igreja de Paulo. Então, qual é o evangelho que Paulo se ocupa? Não me envergonho do evangelho de Cristo. Cristo. O pessoal parece que não gosta muito dele, né? Porque Cristo não fala de dinheiro. Cristo não fala de poder. Eles diziam, mas o Senhor é poderoso. Eu digo, não sou não, é meu Pai que é poderoso. Mas o Senhor é tão bonzinho. Eu disse, não sou não, bom é meu Pai. Não é? Senhor, ele dizia, olha, reparte o que você tem com teu irmão. O rico procurou ele, como é que eu faço para entrar no reino? Ele diz, vende o que você tem. Ele falou, está escrito o quê na lei? Isso, mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não matar, não adulterar, não mentir. Aí o jovem rico disse a ele, olha, eu tenho observado isso desde a minha mocidade, eu observo. Ele observava a lei. Ele obedecia a lei, mas ele obedecia a lei exteriormente. Interiormente, ele era um homem velho, apesar de jovem. Apesar de jovem, ele era um homem velho, interiormente. Porque dentro do seu coração ainda permanecia o apego às coisas desse mundo. Ele era rico. Quantos homens procuram a igreja para tentar ver se encontram um poder sobrenatural que possa ajudá-los a ganhar mais do que eles já têm? A serem bem-sucedidos financeiramente, profissionalmente. Procura a igreja com essa finalidade, irmãos. O Evangelho de Jesus não fala nada disso. Ele diz para você se despir das coisas desse mundo. É para você ficar sem os interesses que predominam no coração dos homens do mundo, que é ter e não ser. O Evangelho da salvação ensina você a ser filho de Deus, do Deus Altíssimo. Amém? Te prepara para a eternidade, para viver em muitos lugares e tempos, na eternidade de Deus. Tira você da condição de um homem mortal que tem medo da morte, que não sabe de onde veio, o que está fazendo no mundo, por que sofre e para onde vai depois da morte. O Evangelho de Cristo, ele tira você dessa condição e ensina para você quem você é, de onde você veio, o que faz no mundo, o porquê sofre, para onde você vai depois que o teu corpo morrer. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não se interessa pelas riquezas e pelo poder do mundo. Mundo, lamento muito. Jesus não se interessa por você, porque você não quis ele. Ele é o dono do negócio, irmãos. O dono do mundo é Jesus. Não quiseram recebê-lo, não quiseram prestar contas para ele. Bem, então as consequências, elas serão graves. Lembra de uma historinha que existe na Bíblia chamada parábola, onde o Senhor plantou uma vinha e arrendou a vinha lá para um pessoal.
Aí ele enviou alguns dos seus empregados para ver se a vinha estava produzindo. Esse senhor era o dono da vinha. E eles expulsaram os empregados. Deram uma sova nos empregados, bateram neles, botaram para correr. Aí o dono da vinha falou: não, eu vou enviar meu filho. Eles o espancaram e o mataram. E a história diz o seguinte: o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer com esses homens a quem ele arrendou? Com certeza ele virá e vai destruir estes homens. Então, mundo, se prepare, porque o dono do mundo está chegando, não deve demorar. Ele vem para pôr fim a esse reino de mentira, a esse reino de injustiça, esse reino de guerra, de poder, de riquezas, que traz miséria a muita gente, que traz desgraça a muita gente, que lança multidões nas regiões da morte, nas regiões dos infernos. Isso precisa acabar. Jesus vai acabar com isso. Tá bom? Então, o Evangelho de Cristo, esse é o nosso negócio, irmãos. Jesus é diferente mesmo. Porque Jesus nos ensina a sofrer calado. Jesus nos ensina a sofrer injustiça, a suportar as injustiças do mundo. Porque ele diz: deixa a justiça comigo. Você não precisa levantar a sua mão, não. Estamos vendo tudo o que se passa no mundo, eu e meu pai. Cuida aí da tua parte, deixa com a gente aqui que a justiça será feita. Ele disse: não ficará nenhum ceitil, nem uma vírgula para trás. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Olha o que é o Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho não é estudar. Nós estudamos porque nós precisamos conhecer. Evangelho não é sabedoria. Nós buscamos a sabedoria porque a sabedoria precisa ser utilizada na nossa vida diária. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o poder transformador de Deus sobre a vida daquele que crê. É poder de Deus. Ele resgata o pecador. Claro que o pecador precisa querer. E se ele quiser, ele tem que se arrepender da sua vida. O que é arrepender? Olha, Senhor, até agora a minha vida não valeu nada. Te conheci, daqui para frente, eu quero ter uma nova vida. E isso é verdadeiro. Deixa o Senhor operar na sua vida. Ele resgata você e o poder de Deus tira você do mundo das trevas e traz para o mundo da luz do nosso Pai. Tá bem? Evangelho é poder. Poder de salvação. Não é poder para tornar o cara rico, não. Tá certo? É poder para salvar a pessoa da morte para a vida. É poder para curar os enfermos. É poder para libertar os cativos do pecado. Para libertar aqueles que estão atormentados pelos espíritos malignos. Evangelho de Cristo é poder de Deus para socorrer aquele que crê. O que Jesus perguntava sempre quando tinha alguém doente que procurava ele? O que ele perguntava para a pessoa primeiro antes de curar? Vocês se lembram? Hã? Você acredita que eu posso curar? Você tem fé? Não é? Ele perguntava se a pessoa acreditava que ele podia curar o sujeito primeiro. Dizia: sim, Senhor, eu creio. Aí o Senhor curava. Há lugares que ele não fez sinais por causa que o povo não cria nele. Certo? Importante a gente estar atento a isso. O Evangelho de Deus é poder sobre aquele que crê. Se a pessoa não crê de coração, não acontece nada. É só enrolação. Tá bem? É só blá, blá, blá. Não acontece nada. A pessoa precisa aprender a crer. Senhor, eu creio. Por isso que o sofrimento tem um papel importante na vida, na nossa vida. Na vida de todos nós. Porque não se acorda sem levar um susto, não é? O Senhor precisa dar umas torcidas na corda para ver se
se ela chora. Então o sofrimento, ele enfraquece a nossa vaidade e nos predispõe a Cristo. Bem, agora ninguém gosta mais de mim. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro mais. Segundo, porque eu não tenho mais poder. Terceiro, porque eu estou feio, estou lascado, estou arrebentado, estou velho, acabado, doente, gordo. O que mais? Bom, não sobrou mais nada. E agora? Bom, agora só tem Jesus. Ou você passa a crer nele, ou você está morto. Só falta enterrar, não é? Então, meu irmão, deixa Cristo desgastar a sua vaidade. Enfrenta as tribulações da vida com alegria, com satisfação, sabendo que Ele está fazendo o melhor por você. Ah, pastor, mas dói. Ué, mas dói mesmo. Quem falou que não dói? Para não doer, nós temos que estar com Jesus. Está doendo é porque você estava sem Jesus. Então, vou andar com Ele. Esse é o primeiro passo. Ele pode fazer tudo? Pode. Pode mudar tudo. Até o morto Ele pode trazer para a vida. Como fez mesmo, né? Em várias situações. Então, é importante a gente entender o que é o Evangelho de Cristo. É poder de Deus para salvar aquele que crê. Aí esse salvar significa muitas coisas. Pode curar doenças, pode evitar tragédias, pode proteger a tua casa, pode não deixar faltar alimento na tua casa. Enfim, todas as coisas e mais a eternidade da vida. Tá bem? É poder de Deus para salvar aquele que crê. Isso é evangelho, ponto final. É difícil? Não, é simples, gente. É simples. Daí para frente, todas as coisas vão ser estabelecidas. Eu creio. Então eu vou entrar na igreja de Cristo, vou fazer parte dela, vou servir na igreja, vou promover a vida dos meus irmãos, vou estudar, vou conhecer a Bíblia, vou trazer mais pessoas para a igreja, vou tentar falar desse poder de Deus para elas. Eu vou ser um crente ativo. O Espírito Santo vai tocando e cuidando da sua vida maravilhosamente. Amém? Ele fala aí que primeiro é do judeu e do grego, né? Que naquela época era a população, não tinha mais conhecimento, né? O judeu, que já tinha tradição e história, as promessas e os profetas, e os gregos, que eram racionalistas, eram inteligentes, cultos, e tinham mais condições de receberem a salvação. Nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? No Evangelho. No Evangelho de Cristo. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Bem, a justiça de Deus é de fé em fé. Ele cita aqui o profeta Abacuque, capítulo 2, né, versículo 4, onde o profeta disse: o justo viverá da fé. Da fé em quem? Da fé em Cristo. Tá bem? É só o que nós não podemos perder. Nós podemos perder qualquer coisa, exceto a fé em Jesus. Isso nós não podemos perder. Perder a fé em Jesus é a maior desgraça que pode acontecer na vida do homem. Nós não podemos perder a fé. As demais coisas, todas as coisas nós podemos perder. Mas a fé, não, porque é dela que nós viveremos. Sem fé, nós estamos mortos. Amém.